Chegamos finalmente em Roma, a cidade que, mais de qualquer outra, é testemunha de um passado rico de história e de obras artísticas, que representam a mais completa e inigualável expressão do homem. A primeira imagem é a majestosa Praça Veneza, situada no centro geográfico da cidade. Predomina na praça o Vitoriano, colossal monumento dedicado a Vitório Emanuel II para celebrar a conseguida união nacional. Foi inaugurado em 1911, depois de 26 anos de trabalho, e é obra do arquiteto Giuseppe Sacconi. A praça recebe o nome do Palácio Veneza, uma severa construção do primeiro Renascimento, antiga sede do embaixador de Veneza junto aos papas. A Praça de Capitólio tem-se acesso por meio de uma grande escadaria, obra de Michelangelo, o qual conseguiu criar um ambiente total, harmônico e grandioso, sobre um espaço relativamente modesto. No centro da praça, o famoso monumento equestre de Marco Aurélio, cópia do original, agora conservado no interior do Museu Capitolino, um dos dois edifícios laterais da praça. Do alto do terraço que se encontra atrás do Palácio dos Senadores, temos a vista panorâmica mais completa do Fórum Romano, a imensa Praça de Roma antiga que, por 10 séculos, representou o centro propulsor de todas as atividades. A Cúria, sede do Senado, foi fundada por Túlio Hostília, terceiro rei de Roma e por tantas vezes reconstruída. Numa Pompílio, o segundo rei de Roma, construiu o Templo de Vesta e fundou a Ordem das Virgens Vestais, que tinham como tarefa manter vivo o fogo sagrado, símbolo da perenidade do Estado romano. As sacerdotisas gozavam de grande respeito e autoridade. Eram mantidas pelo Estado e podiam deixar a ordem somente após 30 anos de trabalho. Se durante o seu ministério quebravam o voto de castidade ou deixavam apagar o fogo sagrado, eram condenadas à morte e sepultadas vivas. Também aos divinos gregos Castor e Pollux, irmãos de Helena de Troia, foi dedicado um templo do qual restam 3 imponentes colunas que se sobressaem nitidamente como fundo do Palatino. Foi durante a República que foram erguidas as primeiras basílicas. Não se tratavam de edifícios religiosos, mas lugares de reuniões e de assembleias, de trocas comerciais e até mesmo tribunárias.
Bem conservado é o grandioso Arco do Triunfo de Setímio Severo. Já desde a época de César, o velho fórum demonstrou-se insuficiente para uma cidade assim tão povoada. César, Augusto, Nerva e Traiano criaram então outras 3 grandes praças monumentais, com a finalidade de aumentar o centro civil, político e comercial de Roma. O Fórum de Traiano, do ano 110 d.C., é o último e mais grandioso dos fóruns imperiais. A coluna traiana foi erguida para celebrar as vitoriosas campanhas de Traiano em Dácia, atual Romênia. O majestoso anfiteatro Flávio, o Coliseu, é o mais importante monumento da romanidade. Foi iniciado por Vespasiano no ano 72 d.C. e completado pelo filho Tito 8 anos depois. O enorme anfiteatro podia conter cerca de 50.000 espectadores, oportunamente protegidos do sol pelo velarium, um teto de tela aberto no centro. O Coliseu era principalmente destinado às lutas dos gladiadores e às caças de animais ferozes, para as quais vinha decorado com riquíssimas cenografias. Durante o governo de Traiano, ali combateram 10.000 gladiadores e foram mortas 11.000 feras. De um lado do anfiteatro ergueu-se o imponente Arco do Triunfo de Constantino. Foi dedicado pelo Senado ao imperador no ano 315, para celebrar a vitória final sobre Macêncio na Ponte Mirvio. O vale entre o Palatino e o Aventino conserva a primitiva planta do Circo Máximo, o maior estádio dedicado às corridas das bigas e das quadrigas. As suas escadarias podiam hospedar 250.000 espectadores. Frequentemente, o circo foi também teatro para o sacrifício de mártires cristianos, os quais depois vinham sepultados nas catacumbas, fora da cidade, ao longo da Via Ápia. A estrada partia de Roma, através da Porta Ápia, ou de São Sebastião, a maior e melhor conservada das portas da Muralha Aureliana, erguida ao redor do ano 270 d.C. Ao longo da Rua Ápia, pode-se visitar as catacumbas. As mais antigas são aquelas de São Calixto, que, como todas as outras, desenvolveram-se sobre vários níveis de subterrâneos, formando emaranhados labirintos. As catacumbas de São Sebastião, o único cemitério cristão que ainda é acessível, foram as mais veneradas de toda Roma subterrânea.
Prosseguindo ao longo da Rua Ápia, chegamos ao famoso sepulcro de Cecília Metella, que predomina no verde dos campos romanos. O triunfo do cristianismo sobre o culto pagão é grandiosamente representada por São João em Latrão, a catedral de Roma que Constantino fez edificar nas propriedades dos Laterani. O majestoso interior foi reformado por Borromini em 1650, com linhas barrocas, um pouco sobrecarregado pelas imponentes estátuas dos apóstolos, realizadas pelos alunos de Bernini. Uma outra das 4 basílicas patriarcais romanas é São Paulo fora das muralhas, a maior igreja de Roma depois de São Pedro. No seu ingresso, em um esplêndido quadripórtico, ergue-se a estátua de São Paulo. O seu interior é grandioso, clássico e solene. 4 fileiras de colunas de granito dividem a basílica em 5 ambientes. Esplêndido o teto, decorado com altos relevos dourados, em cujo centro é visível o brasão do Papa Pio IX. Outra basílica patriarcal é Santa Maria Maior, erguida, segundo uma lenda, após uma milagrosa nevicada ocorrida em 5 de agosto de 356. Foi consagrada por Sisto III no ano de 431.
seu interior conserva um pavimento do século XIII, ricos mosaicos e um teto de madeira do século XVI. Este teto, onde encontra-se o brasão do Papa Alessandro VI Borges, foi dourado, segundo a tradição, com o primeiro ouro proveniente das Américas. Um outro lugar de onde se tem uma linda vista de Roma é o Gianicolo. Ao centro da praça sobressai a estátua de Giuseppe Garibaldi, artífice da unidade italiana. Um terraço da colina é dominado pela fonte d'água Paula, dedicado ao Papa Paulo V Borghese, que a fez construir no ano de 1612, para celebrar o completamento do restauro do Aqueduto de Traiano, que aliviou a dramática carência de água que tinha sofrido a cidade durante toda a época medieval. A fonte tornou-se o elemento decorativo essencial nos parques que circundavam as nobres residências. O exemplo mais grandioso dessa moda encontramos nos jardins de Villa d'Este, em Tivoli, uma maravilhosa morada projetada pelo arquiteto Pirro Ligorio para o cardeal Hipólito d'Este, na metade dos anos 1500. O imenso jardim é embelezado por fantasiosos chafarizes e por uma centena de jorros de água, entre canteiros e passagens simétricas, com um sugestivo efeito cênico. É a suntuosa Fontana di Trevi,
porém, a representar a máxima expressão arquitetônica das fontes romanas. Realizada por Nicola Salvi na primeira metade dos anos 700, toda a composição aproxima elementos arquitetônicos àqueles naturais, em um todo rico e espetacular. Praça da República é uma das mais lindas e solenes da cidade. É ornamentada pela linda Fonte dos Naiades, uma grande banheira circular circundada por 4 grupos de bronze das mitológicas divindades marinhas. O mais célebre parque romano é Villa Borghese, um templo de propriedade da nobre família Borghese. Na vila, pode-se visitar um outro importante museu, a Galeria Borghese, uma das mais importantes coleções privadas do mundo. Entre os seus tesouros, a célebre estátua de Paulina Bonaparte, irmã de Napoleão. A obra de arte, realizada por Antônio Canova, representa uma magnífica expressão do estilo neoclássico. Outra célebre estátua, dessa vez de Bernini, é o Davi, ágil e desenfreante figura colocada em mostra no ato de arremessar a pedra contra o gigante Golia. Lindíssimo é o grupo de Apolo e Dáfne, com a metamorfose da ninfa em árvore de louro. E, enfim, também este de Bernini, o grupo de Plutão e Prosérpina. Partindo do museu, pode-se chegar ao Pincio, um outro lindíssimo terraço debruçado sobre uma das mais importantes praças da cidade, a Piazza del Popolo. Chegamos, enfim, ao coração de Roma de 700, a escadaria da Trinità dei Monti, na qual desce-se a Praça de Espanha. De um lado da ilha Tiberina, única ilha do Tevere, admiramos a Ponte Fabrício, do ano 62 a.C., quase perfeitamente conservada. Aos arredores surge uma outra linda igreja, a de Santa Maria em Cosmedin. Sob o pórtico da igreja, encontra-se a célebre e característica Boca da Verdade, uma efígie de mármore de uma divindade fluvial que, segundo a lenda, morderia a mão dos mentirosos.
Na praça de frente à igreja, admiram-se bem conservados o templo jônico da Sorte Viril e o circular templo de Vesta, da época de Augusto. A zona do Campo Márcio compreende uma vasta área que, na época romana, foi ocupada antes pelos campos cultivados dedicados ao deus Marte e depois utilizada como acampamento para as legiões. Aqui surge uma das mais lindas praças de Roma, a Praça Navona. Ao centro da praça, sobressai-se a monumental Fonte dos Quatro Rios, obra de Bernini, uma magistral representação alegórica dos 4 continentes da Terra então conhecidos, nas figuras dos rios Nilo, Gange, Danúbio e Rio da Prata. Junto à Praça Navona, descobrimos Praça da Redonda, que nos reserva uma visão espetacular do edifício melhor conservado da Roma Imperial, o Pânteon. O edifício, cujo nome significa Todos os Deuses, foi construído por Agripa, genro de Augusto, que o dedicou a propósito a todas as mais importantes divindades planetárias. O aspecto atual refere-se, porém, ao imperador Adriano, uma das maiores personalidades do mundo romano. O seu interior, que conserva os despojos de um dos maiores pintores italianos, Raffaello, e aqueles dos últimos reis de Itália, é solene e grandioso. O ambiente circular é dominado por uma imensa cúpula, que com seu diâmetro de 43 metros, ainda hoje é a maior do mundo construída sem armaduras, até mesmo superior àquela de São Pedro. Foi sobre as margens do Tevere, porém, que o próprio Adriano quis construir o mais imponente dos edifícios por ele deixado, o seu mausoléu. A construção foi transformada em forte já na época de Aureliano, e na época medieval recebeu o nome de Castel Santo Angelo, devido à aparição do arcângelo Miguel ao Papa Gregório I, que anunciou-lhe o final de uma peste. Na época medieval, o castelo foi frequentemente utilizado pelos papas nos momentos de perigo. Do alto do Castel Santo Angelo, admira-se um dos mais espetaculares panoramas da cidade. Sobretudo, predomina o imenso prospecto de São Pedro e da sua célebre cúpula, afetuosamente chamada pelos romanos o Cupolone, ou seja, a Cupolona. A praça, realizada na metade dos anos 600 por Gian Lorenzo Bernini, em somente 11 anos, é circundada por 284 colunas, dispostas sobre 4 fileiras. Ideal complemento da basílica, representa nos 2 semiciclos que a encerram os braços da igreja, espalancados para acolher as multidões de fiéis de todas as partes do mundo. Ao centro da praça foi erguido em 1585 o obelisco trazido do Circo de Nero, onde São Pedro foi martirizado.
primeira basílica foi feita a construir por Constantino sobre o sepulcro de São Pedro e completada em 349 d.C. O seu interior é de uma grandiosidade dificilmente quantificada à primeira vista. É longa 186 metros e pode conter 60.000 pessoas. Muito venerada, a severa estátua de bronze de São Pedro, atribuída ao escultor florentino do século XIII, Arnolfo de Cambio. Na primeira capela à direita, admira-se a mais preciosa escultura da igreja, a Pietà de Michelangelo, uma obra de arte sublime, esculpida por ele quando havia somente 24 anos. Da extremidade da cúpula, pode-se admirar o panorama da cidade dos Jardins do Vaticano, o menor país do mundo, cujos edifícios renascimentais encerram imensos tesouros de arte. Os museus vaticanos contêm algumas das coleções artísticas mais importantes do mundo e constituem uma visita de extraordinário interesse. Entre as tantas obras de arte, admiramos o grupo escultórico de Laocoonte, da escola de Rodas, que remonta ao século I a.C. Elegante e efêbico é também o Apolo del Belvedere, provável cópia de uma escultura de bronze de Leócare, artista grego do século IV a.C. As salas de Rafaelo são os ambientes do apartamento papal, que Júlio II fez afrescar pelo grande artista de Urbino. As obras de arte encontram-se na Sala da Senhatura, a Disputa do Sacramento, representando a alegoria da religião, ou ainda a potência da fé, e a Escola de Atenas, sobre as paredes da frente, que representam a alegoria da filosofia, nos seus princípios fundamentais, o idealismo de Platão e a realidade de Aristóteles. O ambiente mais célebre e espetacular é seguramente a Capela Sistina, que recebe o nome do Papa Sisto IV e é o lugar onde se reúnem os cardeais para eleger o novo Papa. As paredes laterais foram decoradas pelos mais notáveis artistas dos anos 400, entre os quais Sandro Botticelli. De Perugino
é A Entrega das Chaves, obra de grande respiro espacial. Mas é a decoração da abóboda, afrescada por Michelangelo entre os anos de 1508 e de 1512, que suscita a impressão mais forte. Entre as cenas mais célebres, a criação do homem, onde o sopro divino acorda Adão do seu torpor físico. Ao redor, com as cenas da criação, alternam-se profetas e profetisas, com comportamentos fervorosos e pensativos. Sobre a parede atrás do altar, o juízo universal, que Michelangelo realizou 22 anos após a abóboda, em 7 anos duros de trabalho. O artista colocou ao centro da colossal composição o inexorável Cristo Juiz, que predomina o tumulto de quase 300 figuras nuas, todas animadas por um exasperado dinamismo. De um lado, os danados, lutando, precipitam no inferno. Do outro lado, os eleitos sobem ao céu, ajudados pelos anjos. O drama pessoal de Michelangelo transparece no seu autorretrato reconhecível sobre a pele de São Bartolomeu, o santo despelado vivo. Na figura de Minos, o artista retratou o Monsenhor Biagio da Cesena, com 2 longas orelhas de burro, em resposta às suas críticas sobre a nudez das figuras.